A paz do Senhor Jesus, igreja, aqui é pastor Diego Lopes, da Igreja Arca de Deus dos Últimos Dias. Estaremos aí então iniciando o ensino, o estudo sobre os personagens da Bíblia, os homens, os heróis da fé. Então iniciaremos aí por Noé, um grande homem de Deus. Noé, ele foi mencionado pelo nosso Senhor Jesus quando esteve aqui na terra, na sua primeira vinda. E ele comparou aí a vinda do Filho do homem como nos dias de Noé. Então aí mencionado por Jesus, Noé é um grande homem de Deus. E veja que Jesus disse sobre Noé: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do homem. Em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 37. Noé também um grande homem de Deus em meio a uma sociedade que estava completamente corrompida. A gente pode ver aí Noé sendo lembrado mais uma vez no livro de 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 4 ao 5. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, antes precipitou-os no inferno e os entregou a abismo de trevas, reservando para o juízo, então não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Bom, esse exemplo aí de Noé que a gente pode tomar para nós nos dias de hoje é que mesmo com uma sociedade corrompida, com um mundo que estava perdido, Noé ainda foi e praticou a justiça de Deus. Então Noé aí, por sua justiça, Deus ele se agradou e achou graça em Noé e salvou ele e sua família. Então isso serve de exemplo para mim e para você, para que a gente continue vivendo e praticando a justiça de Deus. Quem sabe você não percebeu aí na sua escritura, mas Noé também, o batismo aí representa também a Noé. Todos nós sabemos que teve o batismo de João, todos nós sabemos que o povo de Israel também, foi batizado nas águas por Moisés, mas Deus honrou tanto aí também a Noé e fez com que ele fosse figurado até mesmo na Bíblia como um batismo. E vamos ler lá o que diz em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 20 a 21. Os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurado o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção de vossas imundícias da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Meus irmãos, o que quer dizer esta figuração aí deste batismo? A primeira imersão da humanidade na geração de Noé foi uma imersão do corpo todo para a morte, mas agora a nova imersão vem através do batismo de João, que é para a vida. Veja que Deus utiliza também aí as águas como exemplo de salvação. Porém, a palavra nos diz mais, que não necessariamente somente o batismo das águas, somente a imersão, mas sim o novo nascimento em Cristo Jesus, o arrependimento. Existem pessoas que, por ser batizada, pensam que já estão alcançando a salvação, mas isso é algo que Satanás coloca em suas mentes. Mas a salvação ela vem pelo arrependimento em Cristo Jesus, pelo batismo do Espírito Santo. Então temos que fazer a imersão, mas também se arrepender de corpo, alma e espírito. Meus irmãos, também a gente tem que entender que não era um homem que andava com Deus, era um homem íntegro na presença de Deus. Veja aí que diz a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. É necessário, irmãos, para que a gente venha ver e andar com Deus,
pegar essa atitude de Noé e colocar em nossas vidas, andar com Deus e ter vida com Deus. Então, por isso que nós estamos fazendo esses estudos, para ver aí os personagens bíblicos, para que a gente venha tomar eles como exemplo, porque a população tem tomado diversos homens que estão aqui na terra mentindo, roubando, e nós temos que tomar exemplo aqueles homens que Deus nos deixou na terra. Noé estava sujeito às mesmas paixões, mas naquele tempo contemporâneo, Noé não quis casa, não quis carro, ele quis a salvação da sua casa e da sua família. Então, temos que trazer isso para nós, para a nossa vida, esse aprendizado para a nossa vida. Irmãos, nós temos que trazer também para o nosso dia a dia espiritual a obediência de Noé. Deus ele pediu para que Noé fizesse uma arca para alcançar a sua salvação. Hoje Deus pede para a gente orar, para a gente jejuar, para a gente ler a Bíblia, para a gente meditar nas Santas Escrituras, e muitos não fazem isso. Então, que dirá fazer uma arca? Quem sabe, nos tempos de Noé, você não conseguiria ser salvo, você não se salvaria, porque teria preguiça de fazer esta construção. Noé não colocou desculpa, ele era lavrador do campo, não era marceneiro, mas mesmo assim foi atrás das madeiras que Deus pediu e construiu a arca para a salvação da sua família, da sua casa. Faz uma arca de tábuas de cipestre, nela fará compartimentos e a calafetará com betume por dentro e por fora. Gênesis capítulo 6, versículo 14. Amados irmãos, temos que também levar em conta a fé de Noé. Noé ele foi avisado por Deus das coisas que iriam acontecer, que não se viam, e mesmo assim agiu a fé, foi obediente a Deus, construiu a arca e conseguiu salvar a sua família. Então nós temos que ter esta fé, uma fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é ser obediente às suas palavras e crer naquilo que há de vir, e crer na ressurreição de Cristo. Crer que nós temos que buscar a Deus sobre todas as coisas, crer que Deus vai estar conosco. Vamos ler o que diz em Hebreus, capítulo de número 11, versículos. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca, e pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então Noé ele se tornou herdeiro de justiça através da fé que ele agiu. Nós se tornamos herdeiro da justiça através agora da fé que está em Cristo Jesus. Veja, amados irmãos, também algo muito importante. Aqui Noé, ele foi o primeiro homem a edificar um altar para Deus. Ele consertou um altar, ele fez ali um altar de sacrifício para Deus. Vamos ler lá em Gênesis capítulo de número 8, versículo de número 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Veja, irmãos, então é importante que a gente esteja sempre aí com o altar, firme e de pé, com a vida no altar perante a Deus, agora entregando o nosso corpo, o nosso culto racional completamente aceitável a Deus. Este aí é exemplo que a gente pode tomar num grande homem de Deus, Noé. O nosso altar, nós temos que estar com a vida no altar como um sacrifício de oferta aceitável ao Senhor. Nós somos agora também se sacrificando de corpo, alma e espírito para adorar a Deus, vivendo na santificação, na doutrina, no jejum e na oração. Então isso é um grande exemplo aí que a gente toma deste homem de Deus que está na Bíblia, que Deus se agradou dele. Veja, amados irmãos, que coisa linda a Bíblia nos relata aí neste momento. Deus ele estava irado com a humanidade, com o pecado na terra. Deus ele não estava mais nem olhando, inclinando seus olhos para a terra. Então ele pediu para que Noé construísse a arca. E a gente vai ver agora que Deus lá no céu, ele lembrou de Noé na terra, lembrou que Noé estava lá na terra, então ele foi lembrado por Deus. Isso aí a gente também toma aí como aprendizado
para que Deus ele venha lembrar de nós quando nós estamos fazendo a justiça de Deus, estamos vivendo a obra de Deus com amor, com sinceridade. Obviamente ele vai lembrar de nós lá do céu e vai ver que todo o esforço que nós estamos fazendo é para ele. Vamos ler o que diz a palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo de número 8, versículo de número 1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que estavam na arca. E Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixar as águas. Veja que Deus sopra em favor de Noé. Foi lembrado por tudo aquilo que ele fez. Então Deus, ele não esquece jamais daqueles que praticam a obra de justiça. Então veja aí, mais uma coisa que a gente aprende, mais um aprendizado através da vida desse grande homem de Deus, Noé, que teve a honra de estar descrito aí nas Escrituras como um grande homem de Deus. Mais uma coisa que a gente deve tomar como exemplo, amados irmãos, aí Noé é o pregador da justiça. Veja que Noé foi o primeiro a pregar a justiça de Deus, foi o primeiro aí a estar executando, pregando a justiça, a salvação, o arrependimento. Veja, irmãos, que diz aí em 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Veja então aí, Noé, pregador da justiça. Então nós devemos pregar a justiça, o evangelho genuíno e o evangelho verdadeiro acerca da salvação. Noé, ele pregou 100 anos aí, construindo a arca, e o povo brincou com ele, riu, deu risada, mas aquela geração lá foi condenada, não teve aí a salvação para eles. Veja, irmãos, que Deus fez uma aliança com Noé, assim como ele fez uma aliança com Abraão, assim como Jesus Cristo é o sangue da nova e eterna aliança. Deus ele fez uma aliança também com o povo de Israel, só que eles quebraram esta aliança adorando o bezerro de ouro. Então Deus ele não tem compromisso com aqueles que quebram a aliança, com aqueles que não estão vinculados à aliança de Deus. Então veja que Noé não quebrou a aliança e Deus honrou. Toda vez que você olhar para o céu e ver a beleza de um arco-íris, você vai lembrar biblicamente que esta foi a aliança que Deus ele fez com Noé. Veja que Deus fez esta aliança, então uma aliança que acontece nos dias de hoje. A gente pode ver aí esta aliança que Deus teve com Noé e também nós podemos entender que Deus aí honrou esta aliança porque ele foi obediente à sua palavra. Então veja aí e vamos ler em Gênesis capítulo de número 9, versículo de número 16. E o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Veja aí o arco-íris que a gente vê no céu. Foi uma aliança firmada sobre toda a carne. Aí agora que é obediente a Deus, porque Noé foi obediente a Deus e aquela era a geração de Noé. Nós viemos da geração aí de Noé, que permaneceu, geração de Sem, que permaneceu aí vivo para a honra e a glória de Deus. Então, amados irmãos, este arco-íris certamente também estará lá no céu. Veremos arco-íris lindo lá no céu, no reino de glória, para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Veja, meus irmãos, aí Deus honrou tanto a Noé, que Noé ele é mencionado lá em Gênesis, é mencionado no meio, na metade da Bíblia, aí no livro de Ezequiel, é mencionado aí por Jesus em Mateus, e também ele é mencionado no livro de Hebreus. Então ele é mencionado durante toda a Bíblia, aí a gente vê o nome de Noé mencionado. E olha só,
Deus se agradou tanto das obras que ele fez, um homem que a gente deve tomar por exemplo, que ele disse em Ezequiel, capítulo de número 14, ainda que estivesse no meio dele esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Veja que Deus está falando que só pelas obras que Noé, que Daniel, que Jó fizeram, pelo seu exemplo, eles alcançariam a salvação da sua alma, porque todos eles creram na palavra de Deus, todos eles foram íntegros a Deus, todos eles também acreditavam em Deus e buscaram fazer aquilo que era a vontade de Deus. Então, a salvação também vem pela prática das nossas boas obras, pelas práticas das nossas justiça. Então, tudo isso mediante ao Espírito Santo de Deus, mediante a Jesus. Bom, amados irmãos, essa daí foi então a história de Noé. Nós falamos aí sobre Noé nas Escrituras. Lógico que Noé também teve falhas, teve erros, ao ponto que ele bebeu, se embriagou também, ao ponto também que ele não entendeu o propósito do Espírito Santo de Deus quando veio ali com uma folha, um galho de uma oliveira no bico, que simbolizava Cristo, que era para ele plantar aquela oliveira, e ele acabou plantando uma vinha e se embriagou, e aí novamente amaldiçoou o mundo, a maldição veio ao mundo, porque ele amaldiçoou aí os seus filhos, amaldiçoou aí a geração dele. Então nós aí podemos ver que Noé foi um grande homem de Deus, e mesmo com seus erros, com suas falhas, Deus se agradou dele. Então aí, amados irmãos, a gente pode ver aí e tomar como exemplo as coisas boas que Noé fez, para que a gente venha seguir como uma pessoa íntegra e justa e com caráter de homem de Deus. Os homens de Deus verdadeiramente estão na Bíblia. Os homens de Deus estão descritos na Bíblia. Deus ele mostra os seus erros e as suas falhas para que a gente venha aprender a viver com Deus. Espero que esse ensino tenha te edificado aí a sua vida. Fique na bênção do Senhor Jesus. E estaremos também aí na próxima semana ensinando sobre outro personagem bíblico. Fique na paz, que Deus abençoe.